Boa noite aos alunos do primeiro ano do anexo. Hoje me dirijo somente à turma do primeiro ano. Professor Rodrigo, quem vos fala, hoje com o material de artes. Sexta-feira, dia 19 de junho, mais uma semana, estamos na 8ª semana do ensino remoto, em que trabalhamos de forma virtual, não presencial, com os alunos. Eu espero que todos estejam bem e acredito que em breve estaremos novamente de volta ao nosso convívio da sala de aula, fazendo as nossas atividades como de hábito. Bem, pessoal, como o eixo dessa semana e da semana passada também tratava sobre tecnologia, ciência e inovação, para o conteúdo de artes desta semana eu trago aqui alguns slides sobre as artes digitais, que estão dentro do campo das artes contemporâneas, né? São artes, formas de artes dos nossos dias. E as artes digitais elas são feitas a partir do computador ou mesmo do celular, né? Através da internet. São expressões artísticas da nossa contemporaneidade, do nosso tempo, digamos assim. Se você pensar, por exemplo, numa pintura, durante muito tempo, esse tipo de arte ela foi feita sobre uma tela com os pincéis, onde o artista, ele, através do seu talento, utilizava cores, tinta, o pincel e produzia ali a sua obra de arte. Hoje, o conceito de artes digitais trazem uma nova forma de expressão artística, que é feita através do computador, como eu disse a vocês, mas não dispensa o talento do artista na hora de se expressar. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as artes digitais. O primeiro slide aqui diz o seguinte, que a arte digital é aquela que se produz no ambiente gráfico computacional. Tem por objetivo criar obras de arte multimídia por intermédio de software e hardware, ou seja, por meio do computador, através de programas e de aparelhos eletrônicos, como o tablet, o celular, um hardware qualquer, né? O notebook, em um espaço virtual. Então, está relacionado também ao uso da internet. Existem diversas categorias de arte digital, tais como a pintura digital, a digigravura, talvez você lembre aí da palavra gravura, né, ou xilogravura, são formas de arte também, mas aqui, como estamos tratando do aspecto digital, então nós temos aqui a palavra digigravura, modelagem digital, fotografia digital, animação digital, vídeo digital, entre outras. Então aqui ele mostra que esse campo das artes digitais ele é bem amplo. A arte digital só pode ser entendida no âmbito da arte contemporânea, dos nossos dias. Aqui ele mostra um exemplo de expressão artística digital. Temos aí um desenho em 2D e 3D. Muito interessante, né? Os detalhes que é possível fazer através dessas artes. Quando ele fala em 2D, porque utiliza dois planos, né? Quando ele fala em 3D, 3 planos para fazer o desenho. Aqui mais um exemplo de arte digital. Por se tratar de uma área em grande expansão, existem diversas maneiras de expressar esse movimento. Os resultados dessas criações podem ser admirados por meio de impressões gráficas ou nas telas de computadores, smartphones, tablets, televisões ou notebooks. Então, quando eu mostrei aqui alguns exemplos de arte digital, você está utilizando aí ou o seu computador ou provavelmente o celular e está apreciando uma arte digital, um desenho aqui, ó, digital, que precedeu aí o trabalho minucioso de um artista, que fez esse desenho, essa obra de arte, utilizando um programa específico para fazer esse tipo de desenho.
Então, continuando aqui. Vejamos alguns dos principais tipos de artes digitais. Nós temos o desenho vetorial, que é o uso de primitivas geométricas como pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos, todos os quais são baseados em expressões matemáticas para representar imagens em computação gráfica. Nós temos o pixel art, que é a técnica que envolve a criação de uma imagem por meio da manipulação individual dos pixels. Os pixels são esses pontinhos aqui que você vê na imagem do Mario, né? Esse é um personagem de um jogo que eu joguei muito na minha infância, Super Mario. E aqui cada pontinho desse representa um pixel. O pixel seria, como diz aí a anotação, as menores partes de uma imagem. Então o pixel art trabalha justamente com esses pontinhos, com a menor parte de uma imagem, se sobrepondo e formando uma nova imagem. E aqui ele utiliza cores, então é um trabalho também muito interessante. Aqui nós temos o desenho ou ilustração gráfica, que são técnicas de criação gráficas que simulam a arte tradicional por meio de softwares específicos. Então você tem aqui o desenho de uma mulher e talvez você pense, foi levado a pensar que se trata de um desenho convencional, né? Feito com lápis ou com um pincel. Mas não, esse é um desenho feito em computação gráfica, é uma criação gráfica. Aqui nós temos a animação digital. Se você gosta, como eu gosto de assistir desenho animado, você conhece alguma coisa da animação digital, porque é você expressar o movimento através do desenho. Então aqui nós temos a representação da criação desse movimento. Aqui nós temos o bonequinho se mexendo aqui, o software, o programa, ele trazendo movimento à imagem. Então ele diz aqui, a animação digital, além da criação, a arte digital permite que esses materiais sejam animados em modelos bidimensionais ou tridimensionais, 2D ou 3D, né? E para encerrar aqui, nós temos um outro tipo de arte digital que é a modelagem em 3D, que consiste na criação de esculturas e arquiteturas digitalmente. Então, pegando o exemplo da escultura, né? Que é outro tipo de arte. Como é que se faz a escultura tradicional? O escultor, ele pega lá o material bruto, a pedra ou qualquer outro material, o barro, e ele vai aos poucos moldando aquela figura que ele quer. Então hoje, com toda a tecnologia que temos à disposição, os programas gráficos, computacionais, é possível fazer esse tipo de escultura através do computador, como nós vemos aqui no exemplo do Hulk. Vejam que ele aparece aqui em 3 planos diferentes, né? Uma imagem 3D, modelagem 3D. E com o avanço da tecnologia, hoje é possível você imprimir esse tipo de trabalho por meio das impressoras em 3D, né? Que conseguem fazer a impressão dos objetos de uma forma perfeita. Então aqui nós temos um modelo, uma modelagem 3D que está pronta para impressão. Então a estátua aqui é a representação do Hulk. Consiste na criação de esculturas e arquiteturas digitalmente. Esse trabalho pode se transformar em um material tão real que pode ser comparado a uma fotografia. Então, pessoal, aqui eu apresentei alguns tipos de artes digitais, lembrando quais são, né? O desenho vetorial, o pixel art, o desenho ou a ilustração gráfica, a animação digital e a modelagem 3D. E aí, com base nessa discussão, você vai responder a essas 3 perguntas aqui. Primeiro, que tipo de arte digital você considerou mais interessante e por quê? Segundo, você acredita que um desenho gráfico tem o mesmo valor de um desenho tradicional? Por quê? Terceiro, como as artes digitais estão presentes no seu cotidiano? Então você vai refletir
sobre a nossa discussão aqui, as artes digitais, e vai responder essa atividade com 3 questões. Só isso, gente. Eu espero que consigam responder. Qualquer dúvida vocês podem colocar na parte dos comentários ou perguntar pelo grupo do WhatsApp ou no privado mesmo. Eu não me importo, respondo assim que eu puder, tá certo? Essa é a atividade de arte do primeiro ano. Todos devem fazer e devolver. E é isso. Bom trabalho e bom final de semana a todos.